Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Muito obrigada aqui por acompanhar o canal. Então hoje nós vamos pintar o famigerado gato branco, ok? Vamos lá ver o que vai sair, não é? Uma coisa importante para vocês começarem a reparar. Na verdade, se você comparar com o fundo, que é realmente branco, ele não é branco de todo. Então eu tenho aqui algumas áreas. Eu normalmente não uso preto para fazer as partes mais escuras. Eu uso aqui uma misturinha, né, que eu acho que fica mais delicada, que essa a minha ideia quando eu pinto. Ao mesmo tempo, não é fazer com que o gato fique extremamente realista, mas se você souber onde encaixar as cores, né, você já vai ter meio caminho andado. Então eu vou mostrar aqui para vocês como eu faria esse gato branco. Aqui ele não tem fundo, eu vou fazer com fundo porque eu gosto de dar o contraste quando o meu sujeito principal aqui da pintura é branco, certo? Então vamos lá começar. Bem, então, como é que eu vou começar esse menino aqui? Eu vou espalhar aqui bastante água. Lembrando que o desenho base e a foto estão lá no Instagram, ok? Nesse papel, a gente consegue apagar o lápis depois, por isso eu não tô muito preocupada aqui em passar a tinta por cima. Se fosse um papel de algodão, a gente não conseguiria fazer isso. Vamos trabalhar com isso aqui primeiro. Então, como é que eu vou fazer a sombra, né? Eu normalmente misturo um azul ultramarino com um Payne's Gray, mas vocês também podem fazer, por exemplo, com um tom mais esverdeado. Ele aqui tem um tom mais esverdeado, né? Como vocês podem ver aqui. E você pode utilizar essa cor para fazer essa ideia de sombra, né? Então vamos lá, eu vou aproveitar aqui, né, que tá molhado, então eu tenho aqui um ultramarino, bem fraquinho mesmo, né, só pra gente ir aqui em alguns locais, eu quero que fique bem levezinho. Agora eu vou aplicar aqui um tom um pouquinho mais forte, Burnt Sienna com ultramarino, né, nessas divisões aqui, enquanto a tinta ainda tá molhada, enquanto o papel ainda está molhado. Eu já vou ali nas orelhas, que na Gredon,
quinacridone com um pouquinho de Burnt Umber. Certo? Bem clarinho, sempre tudo muito clarinho. A gente vai aproveitar também aqui, já criar essa sombra aqui embaixo. Já vou pintar o narizinho também, um pouquinho de quinacridone, bem diluído, que ali é mais rosado. Tá, e vou pintar toda essa região. Por enquanto. Vocês vão percebendo que eu vou interpretando, né, a foto. Agora, eu vou pôr mais cor aqui, já tá seco. Já começo a intensificar aqui, dou mais forma para isso. Ainda não tava muito seco, mas também não faz mal. Né? É um azul que parece um índigo. Aqui assim. Uma tinta um pouco mais diluída, eu venho aqui, faço uma curvinha, da ideia de pelo. E eu trabalho só com ideias, então eu dou a ideia de pelo, a ideia que tem sombra, que tá aqui acontecendo algo. Pois a gente até pode usar algumas cores mais escuras aqui, né? Só para criar uma separação mais clara. Mas essa primeira camada eu quero que seja realmente muito delicada. Então vou usando aqui o azul. Eu coloquei a outra patinha dele aqui atrás. Posso colocar mais força nesse azul aqui. Afinal, tem mais sombra, né? Ok? De novo, venho aqui pro rosto.
Aqui desse lado tem menos sombra, certo? Então é bem diluído mesmo. E aqui embaixo é bem mais forte, porque quando eu apagar esse lápis, eu ainda tenho que reconhecer que essa área ali, ela separa aqui, né? Então eu vou experimentando, às vezes eu olho, às vezes falta um pouquinho de intensidade, eu venho e ponho, e assim a pintura vai ganhando vida. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de sap green e já colocar no olho. É um pouquinho, se a gente olhar o olhinho desse gato, ele tem uma mistura de ocre, que eu vou diluir, vou pôr um pouco aqui assim. Então ele não é puro verde. Se a gente olhar também, ele começa a ter umas cores mais fortes aqui na base da boca. Aqui ele tem um contorno, ele ou ela tem um contorno aqui nos olhos. Então eu venho, passo aqui, não tem problema não ficar muito certinho. E aqui ele ganha uma tonalidade um pouco mais escurecida do que em cima. Certo? Eu vou voltar aqui antes de esperar secar nessas sombras, ok? Ele tem uma sombra aqui, vou passar aqui novamente, deixar isso mais evidente dessa vez. Cuidado para não borrar como eu fiz aqui. Então, deixei isso mais evidente. Vou trazer isso para baixo. Ele tem aqui uma sombrinha aqui embaixo. A gente vai fortalecer isso com outra cor também. Eu vou aproveitar para fazer essa sombra que ele tem aqui, com o pênis grey. Um pouco mais diluído. Pessoal, então o que eu fiz aqui? Eu esperei ele secar e tirei toda a marca de lápis praticamente que tinha aqui para eu continuar a trabalhar, certo? Então agora a gente vai começar a definir mais claramente alguns detalhes, ok? Então vamos lá. Agora eu já posso usar aquela mistura minha mais grossa de Payne's Grey, vir aqui assim, por exemplo, fazer alguns detalhes.
Lembrando, né, a gente tá aqui fazendo a boca, sombra, a luz, ela bate daqui, né? Então imagina, eu tenho um gato aqui, a sombra, ela tá mais para esse lado, então eu tenho mais luz batendo aqui, então eu deixo aqui um contraste mais forte. Tá coisa que a gente tem que pensar. Ok, aqui agora mais forte. Aqui a mesma coisa. Agora sim, eu vou finalizar esse nariz também. Aqui mais fraquinho. Então, eu levo um pouquinho daquela minha mistura de Payne's Grey pra cá, assim. Lembra? Sombra, a sombra também tá aqui. Também está aqui. Me venho, suco um pouquinho. Muito bem. Venho aqui com uma carga um pouquinho maior. Faço aqui um pouquinho essa divisãozinha. Não precisa ficar algo muito evidente. Ok. Eu vou vir aqui também um pouquinho mais de intensidade. Antes de colocar, eu vou molhar um pouco para ele ficar bem mais delicado, certo? Essa tinta, depois quando ela secar, ela também fica bem diluída. Então, se ela ficar um pouco mais forte, não se preocupem. Eu vou tirar isso daqui um pouquinho. E vou secar aqui com o meu guardanapo. Aqui ele tem uma luz mais intensa, né, desse lado. Então eu vou aqui aproximando. Ok. Tá vendo como ele fica bem delicado dessa maneira, sem ter que passar, né, necessariamente o pincel no papel seco. Aqui eu ainda preciso dar um pouquinho mais de intensidade, porque ele é mais escurinho aqui. Vou colocar mais alguns detalhes nos olhos. Ocre. E sap green. Esse lado é mais forte. O outro lado, ele é um pouco mais diluído, mas é mais fraquinho. Tá vendo? Vai ficando essas manchas, não quero. Quero algo realmente bem delicado. Muito bem. Vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho mais de preto aqui. Essa parte interna da orelha com um pouquinho de quinacridone e ultramar. E posso também
pôr um limite aqui na orelha e o fundo. Novamente, aquela nossa mistura de Burnt Sienna com Ultramar. Eu venho aqui, faço essa pequena separação entre o fundo bem consciente do movimento que vai fazendo, porque é bem delicado. Tomar muito cuidado, porque aqui eu apaguei, então a gente tem que saber mais ou menos que a orelha tá aqui assim. Fazendo o cálculo, né, pelas fotos. E agora eu só vou esperar esse olho secar, fazer os detalhes em preto, ok? Bom, pessoal, aproveitar aqui, né, que já tá seco, eu vou usar aqui a minha canetinha, que é a minha estratégia para não borrar tudo. E vou fazer o olho do gato, certo? Eu vou colocar um zoom aqui para vocês poderem ver o que tá acontecendo. Muito bem, vamos lá. Então vou deixar aqui uma marca que é... Se for necessário, depois eu venho com o guache e fortifico isso. Se não, deixamos assim mesmo. Eu vou aproveitar que ainda estava mexendo nesse olho. Vou pegar um pouquinho de Payne's Grey. E vou fazer a sombra desse olho. Aqui, olho do gato. Toma cuidado para não manchar aqui. Né? Ele depois tem uma divisão mais clara aqui. Vou fazer esse detalhe. Também já vou fazer os outros detalhes aqui. Para dar intensidade para esse olhar. E um rosinha bem mais diluído, eu venho brincar aqui um pouquinho. Jogo aqui, esbato. E venho novamente com o Payne's Grey, só fingindo aqui alguns pelinhos. E no gato branco... E no gato branco a gente tem que fazer pinturas negativas, né? Então o pelo ele tá aqui e a pintura é aqui. Então ele ainda tem uma marquinha aqui, um pouquinho mais voltado pro siena. E aí um pouquinho de ocre, só para dar um pouquinho mais de intensidade aqui. Ok? E agora nós vamos para o outro olhinho.
Payne's Gray, sombra, arredondada, esbato aqui um pouquinho, com um pouquinho de Payne's Gray, para dar mais intensidade nesse olho. Ok. Vou dar um pouquinho mais de força nesse olho, porque tá muito claro. Eu posso brincar um pouquinho mais aqui. E vou fazer a área externa. Agora com um pouquinho mais de cuidado. Nada muito certinho. E também já vou trazer esse efeito aqui pra baixo. Como aqui embaixo mais luz. A gente faz isso, vou usar essa mesma cor aqui para dar um pouquinho mais de intensidade nesse nariz. Agora eu vou atrás um pouquinho aqui do meu guache branco para fazer aquela marca do olho que eu não deixei reservada ali. E também vou fazer alguns detalhes em Payne's Gray desse lado, para ele ganhar mais contraste aqui. Bom, pessoal, agora já secou, né? Eu vou fazer aqui alguns detalhes. Quando eu olho para a foto, olho para ele, eu acho que tá faltando, né? Aqui, assim. Eu não quero aqui no meio tão forte, então posso vir, secar. Mas eu gostaria de ter essa parte aqui mais intensa. E uma divisãozinha aqui, assim. Ok? Então, vamos lá ver quais são os detalhes que eu acho que faltam aqui. Um pouquinho mais de cor aqui. Certo? Eu vou intensificar um pouquinho, só um pouquinho essa região. Agora, se você quiser deixar assim, né, e fazer os bigodinhos, perfeito. Mas eu gosto muito de pôr fundo para dar contraste, para trazer esse elemento para frente, né? Principalmente quando é branco. Então, o que eu vou fazer primeiro, antes de fazer os bigodinhos, é fazer um fundo. Um fundo com a minha mistura de ultramar com Payne's Gray, bem intenso, de preferência aqui com mais sombra, com mais intensidade desse lado.
Bem, pessoal, então vamos fazer os bigodinhos. Agora já tá mais seco ali, eu já consigo passar por cima com o guache. Esse lado vai ser mais evidente. Mas antes disso, eu só me esqueci de um detalhe, que são as marquinhas, né? Então, vamos lá, fazer algumas marquinhas aqui. O outro lado é muito menos intenso. Pronto, pessoal. E aí, depois, se você quiser fazer algo mais com cara, né, de pelo aqui. Você pode improvisar aqui um pouquinho. Ok. Vou assinar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, ok? Vou tirar com muito cuidado para não rasgar. Prontinho! Se você curtiu, recomenda esse vídeo para mais alguém e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.